Ora, bom dia, agora sim, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Antes de mais, quero dizer que é um gosto termos uma sala tão cheia de pessoas e empresários interessados em conversar aqui sobre os benefícios fiscais, sobre as novas oportunidades que o Orçamento de Estado traz em matéria de fiscalidade para as empresas. Portanto, antes de mais, quero agradecer em nome da Strategor a vossa presença e o vosso interesse. E, efetivamente, nós optamos por chamar a esta sessão Otimize o crédito fiscal da sua empresa, porque é efetivamente isso que vamos falar hoje. Vamos focar aqui nas oportunidades que existem para as empresas portuguesas permanecerem competitivas neste panorama que traz agora novas mudanças e novos desafios. Portanto, em termos gerais, a nossa sessão vai se dividir em 4 grandes partes. Vamos começar por falar um bocadinho sobre os benefícios fiscais que existem de apoio ao investimento e também de apoio à capitalização das empresas. É importante salientar aqui que alguns benefícios fiscais mantêm-se em vigor neste novo ciclo, neste novo ano. Existem, entretanto, algumas situações em matéria de aplicações relevantes e de regras que alteraram o seu vigor consoante as aplicações relevantes tenham decorrido até ao final do ano passado ou decorram agora a partir de 2023. Na sequência disso, vamos também refletir um bocadinho sobre aquilo que são as principais alterações em matéria de IRC, aquilo em que as empresas terão de prestar mais atenção agora neste novo ciclo que se inicia, e depois de analisarmos estas mudanças, vamos nos debruçar um bocadinho mais em detalhes sobre a investigação e desenvolvimento, que é uma área muito específica que também tem benefícios fiscais com uma aplicabilidade e um conjunto de regras mais próprias. E depois vamos também abrir a nossa sessão às perguntas e respostas, ou seja, vamos tentar perceber um bocadinho quais são as principais dúvidas das pessoas que nos acompanham e tentar responder da forma mais clara possível às suas questões. Não quero mais lembrar que o chat já se encontra aberto, portanto, a partir de agora podem começar a partilhar as vossas dúvidas que tenham em matéria de benefícios fiscais, em matéria daquilo que são as alterações mais significativas ao IRC. Nós, no decorrer desta sessão, vamos tentar responder às principais questões. Se, entretanto, houver algum tópico que fique por responder, vamos aproveitar, então, este momento final da sessão para, no fundo, esclarecer todas essas questões. Em relação à equipa de oradores, eu sou José Miguel Lopes, fui eu que vos dei as boas-vindas e, no fundo, vou acompanhar-vos ao longo de toda esta sessão, mas comigo trago 2 especialistas, José Pedro Batista, Senior Project Manager na Strategor, é especialista nos benefícios fiscais associados ao investimento e à capitalização das empresas. Entretanto, tenho também connosco o Nuno Sousa, especialista em CIFID, também ele Senior Project Manager na Strategor, que nos vai falar aqui com mais detalhe desse benefício fiscal. E como temos aqui muito sobre o que falar e o tempo é sempre diminuto, José Pedro, eu passo para ti a palavra para que possas então começar a falar sobre os benefícios fiscais que existem de apoio ao investimento. Força, José. Muito obrigado, Miguel. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Vamos agora, nos próximos minutos, tentar olhar um bocadinho para os benefícios fiscais no âmbito do investimento produtivo e do apoio à capitalização das empresas. Primeiramente, vamos verificar a vigência de cada um. Alguns têm vigência ou tiveram vigência até ao final do ano passado, outros foram criados agora neste ano, e há um que já existia e continua. O IFR, o Regime de Incentivo Fiscal à Recuperação, teve uma vigência limitada no seu tempo, no segundo semestre do ano passado, portanto foi revogado pelo Orçamento de Estado. A DLRR e a remuneração convencional do capital social foram revogados por este novo Orçamento de Estado, portanto têm a vigência até 31 de dezembro de 2022, e foram substituídos ou vão ser substituídos por um regime de incentivo à capitalização das empresas. E, entretanto, o REFAI já existia e vai continuar a existir este ano e nos próximos anos no âmbito do quadro comunitário de apoio. Vamos agora olhar para as condições gerais de acesso que são comuns a todos os regimes. As empresas têm que dispor de contabilidade organizada, o seu lucro não pode ser determinado por métodos indiretos e não podem ter dúvidas nem à autoridade tributária, nem à segurança social. Entretanto, cada regime tem condições específicas de acesso. Vamos agora debruçar-nos sobre aqueles regimes que têm vigência até 2022. Os 2 primeiros, IFR
e DLRR são apoios, benefícios fiscais ao investimento produtivo. O último, remuneração convencional de capital social, é um apoio à capitalização das empresas, ou foi um apoio à capitalização das empresas. Todos eles, os três, têm impacto em todas as regiões do país. Entretanto, todos eles têm a abrangência de todas as empresas, com a exceção, uma pequena exceção, que aqui a DLRR só permite que sejam PMEs a beneficiar deste apoio. Entretanto, são elegíveis todos os setores de atividade, novamente com exceção na DLRR. A DLRR não é aplicável nem ao setor das pescas, nem ao setor da aquicultura, nem ao setor da produção agrícola primária. Entretanto, naturalmente, como todos os setores, todas as outras casas serão elegíveis, mantendo-se também a exceção que na DLRR não são elegíveis as casas associadas àqueles setores que também estão excluídos. Entretanto, destes três regimes há um que implica que os investimentos a considerar pertençam ao investimento inicial. E o que é que quer dizer um investimento inicial? É aquele investimento ou aquele conjunto de investimentos que permite a criação de um novo estabelecimento ou o aumento da capacidade produtiva de um estabelecimento já existente, ou a sua diversificação para produto ou produtos novos, ou a alteração desse estabelecimento que já existe, a alteração fundamental da sua tecnologia, da tecnologia envolvida na atividade produtiva. Entretanto, existem adicionais condições específicas de acesso, nomeadamente na manutenção do investimento. O investimento que é proposto para este regime, ou para estes dois primeiros regimes, tem que ser mantido durante 5 anos na empresa. No caso da remuneração convencional do capital social, os capitais que podem beneficiar deste regime não podem ser reduzidos até 5 anos posteriormente. Entretanto, o IFR tem 3 condições adicionais. Não pode haver a cessação de contratos de trabalho durante 3 anos, sob a forma ou de extinção de posto de trabalho ou de despedimento coletivo. Entretanto, também não é permitida a distribuição de lucros durante 3 anos. E as aplicações relevantes, isto é, o investimento que será elegível para a dedução, está confinado ao segundo semestre de 2022. Entretanto, a DLRR tem 2 situações adicionais de condições, que é não se aplica a empresas em dificuldade e a reserva especial tem que ser constituída. Portanto, os lucros que nós pretendemos reinvestir têm que figurar no balanço da empresa como reserva especial. Entretanto, vamos agora olhar um bocadinho agora à natureza e intensidade das 3 regimes. Os 2 primeiros são à coleta de IRC, em que o primeiro IFR tem uma dedução possível até 70% da coleta, e aquilo que sobrar no ano que foi, no fundo, que gerou a dotação, pode ser reportado em 5 anos. Entretanto, a DLRR é uma dedução à coleta de intensidade menor, 25% para médias empresas, e pode ir até 50% para pequenas empresas. Entretanto, a remuneração convencional de capital tem uma figura ligeiramente diferente. A dedução é a determinação do lucro tributável. Portanto, no modelo 22, no quadro 7, é operada digamos, uma dedução no quantitativo que determina o lucro tributável. Entretanto, a intensidade, as aplicações relevantes em sede IFR têm de 2 dimensões possíveis. As aplicações relevantes, que vão até à média dos últimos 3 anos, beneficiam de 10%. Aquelas que ultrapassem a média dos últimos 3 anos podem beneficiar até 25% de dedução. As aplicações relevantes neste sistema não podem ultrapassar 5 milhões de euros. Entretanto, a reserva possível da DLRR é de 10% daqueles lucros que nós achamos que podemos reinvestir. Portanto, 10% é a dedução máxima desse lucro, no fundo. Entretanto, a reserva também não pode ser superior a 12 milhões de euros e tem que ser reinvestida nos próximos 4 anos. Nos 4 anos seguintes à fixação da reserva, do lucro e da reserva. Portanto, essa dedução essa reserva tem que ser gasta em 4 anos posteriores. Entretanto, o quantitativo que pode ser elegível em sede de remuneração convencional do capital social é 7% dos aumentos elegíveis. Esses 7% são utilizados em 6 anos consecutivos na determinação do lucro tributável, como dedução.
E esses aumentos de capitais que podem ser elegíveis não podem ultrapassar 2 milhões de euros. Entretanto, agora vamos apreciar o que é elegível ou não, o que é que são consideradas aplicações relevantes. Nos dois primeiros, apoio ao investimento, são os ativos fixos tangíveis afetos à exploração da empresa. Tudo que sejam bens e equipamentos e outros ativos que tenham por base, digamos, prosseguir a atividade que a empresa se propõe. Entretanto, em termos de ativos intangíveis, há aqui uma pequena diferença. O IFR aceita como elegível projetos de desenvolvimento e todos os elementos de propriedade industrial que sejam sujeitos à depreciação. Qual é que é esta qualificação? Quando um ativo tem intangível, neste caso, tem uma vida finita, vamos depreciar no número de anos de utilização exclusiva. Portanto, todos estes elementos de propriedade industrial sujeitos à depreciação são elegíveis. No caso da DLRR, os ativos intangíveis elegíveis são patentes, licenças, know-how e conhecimentos técnicos, não protegidos por patente. No que respeita à remuneração convencional do capital social, o que é elegível? As entradas realizadas em dinheiro, ou no momento da constituição, ou no momento posterior a um aumento de capital, e bem assim também aumentos de capital que surjam de lucros gerados em exercícios anteriores, de suprimentos e empréstimos dos participantes. Neste pormenor, os aumentos de capital gerados por lucros ou feitos e elaborados por lucros têm que estar registados na conservatória no momento da submissão do modelo 22 do ano posterior. Portanto, se fizermos um aumento de capital ou se previrmos um aumento de capital com os resultados de 2022, no momento de submeter o modelo 22 de 2022 em 23, esse aumento de capital já tem que estar vertido no registro de pessoas coisas. Entretanto, como é óbvio, também há uma limitação à consideração de aplicações relevantes. No caso do IFR, viaturas ligeiras de passageiros, mistas, barcos de recreios e aeronaves de turismo não são elegíveis, não são consideradas aplicações relevantes, salvo se forem equipamentos básicos, no fundo, equipamentos afetos à exploração normal da empresa. No caso da LRR, as viaturas ligeiras mistas não são elegíveis, salvo também se forem equipamento básico, e os barcos de recreio e as aeronaves de turismo nunca são elegíveis. Em termos de mobiliário e artigos de conforto e decoração, no IFR, só serão elegíveis se forem feitos à atividade normal da empresa, e os artigos de conforto e decoração, no caso da LRR, só são elegíveis no setor de turismo. Em ambos estes regimes, tudo que sejam adentamentos não são elegíveis no momento do adentamento. A elegibilidade torna-se no momento da aquisição definitiva do bem em questão. Vamos passar agora para um conjunto diferente de incentivos. O primeiro, o REFAI, de apoio ao investimento produtivo, o segundo, de capitalização das empresas. Estes dois, o primeiro, o REFAI, vigorou em 2022 e vigora em 23 e seguintes, e o ICE vigora a partir de 23. Foi criado pelo Orçamento de Estado de 23. No caso do REFAI, o REFAI é aplicável regionalmente ao mapa de auxílios dos quadros comunitários de apoio. Portanto, só são elegíveis regiões que estejam vertidas no mapa de auxílios, neste caso, do quadro comunitário de apoio 2030. Entretanto, todas as empresas têm acesso. Há aqui uma condição específica para Lisboa e Algarve. As empresas não PME que pretendam fazer investimentos e aceder a este benefício, se o investimento for localizado em Lisboa e no Algarve, só é admissível o enquadramento se for para uma nova atividade. Portanto, se variarem com o projeto, se variarem o produto que vão desenvolver no processo produtivo. Entretanto, os setores estão elencados no dispositivo: turismo, TICs, IDT, ID, serviços partilhados, edição, audiovisuais e as indústrias extrativas e transformadora. Associados a estes setores, há uma seletividade de cais, e aí há um documento, há uma legislação própria que está vertida na portaria 282, que elenca todos os cais que são elegíveis ao nível do REFAI.
José, permita só que te interrompa só para fazer aqui uma pergunta que eu penso que é comum a muitos dos empresários que nos acompanham hoje, que é, falamos aqui neste mapa dos auxílios estatais, falamos nesta portaria com a seletividade da SCAI, e onde é que os empresários podem encontrar, no fundo, esta informação? Obrigado, Miguel. Efetivamente, é publicado em todos os quadros comunitários no início um mapa de auxílios para todos os Estados-membros e nós podemos, porventura, partilhar com os participantes os mapas de auxílios, quer do Portugal 2020, quer do Portugal 2030. Entretanto, os CAIs são constantes desde 2014, partilhamos também a portaria, onde cada empresa pode verificar se o seu CAI está lá evidenciado na portaria. Portanto, se a região do local do investimento estiver vertida no mapa de auxílios estatais e se o CAI da empresa ou se o CAI do projeto estiver vertido na portaria, a empresa é elegível em sede de refund. Entretanto, em sede de incentivo à capitalização das empresas, este regime é elegível em todas as regiões, para todas as empresas, setores e CAIs, com uma ligeira exceção, que é as instituições de crédito e as sociedades financeiras ou equiparadas não são elegíveis neste regime. Entretanto, o RFAI, efetivamente, é aquele mais seletivo e mais exigente. E, nomeadamente, em termos de condições de acesso específicas, tem aqui mais 4 que vamos ter a oportunidade de explicar. Tem que pertencer também a um investimento inicial, de acordo com o DLRR, logo, ou novo estabelecimento, ou um estabelecimento a aumentar a capacidade produtiva, ou um estabelecimento existente, digamos, a diversificar o seu produto, ou ainda um estabelecimento que quer alterar fundamentalmente a sua tecnologia utilizada. Entretanto, a obrigação de manter o investimento na empresa e agora também na região, como grande parte dos apoios são regionais, há uma obrigação de manter o investimento na empresa e na região, é de 3 anos para PMEs e de 5 anos para não PMEs. A par da DLRR, este regime não é aplicável a empresas em dificuldade e este regime tem que proporcionar a criação e manutenção de postos de trabalho. Entretanto, as intensidades destes dois regimes são diferentes na sua natureza também. O RFAI é uma dedução à coleta em sede IRC. Essa dedução à coleta pode ser feita até à concorrência de 100% da mesma nos 3 primeiros anos de atividade da empresa e a partir do 4º ano, as dotações que se gerarem a partir desse 4º ano só podem ser dedutíveis até 50% da coleta, ou até à concorrência de 50% da coleta. Neste particular, se tivermos dotações além do 3º ano de atividade, dotações de vários anos, cada ano pode prefazer 50%, se somarmos 2 dotações de anos diferentes, podemos ir até à concorrência da coleta. Há uma informação vinculativa da AT que permite esse tipo de procedimento. Entretanto, o RFAI também tem por possibilidade de isentar ou reduzir em sede IMT, IMI e imposto de selo. Entretanto, qual é que é a intensidade do RFAI? Até 2022, em projetos fora de Lisboa e do Algarve, era de 25% até aplicações relevantes que prefaçam 15 milhões de euros. Houve aqui uma alteração legislativa neste Orçamento de Estado e passou a ser 30% a partir de 2023. Portanto, o ano 2023 tem mais 5 pontos percentuais de apoio em benefícios fiscais para empresas fora de Lisboa e do Algarve e para os primeiros 15 milhões de euros de investimento. Neste âmbito regional, todas as aplicações além dos 15 milhões de euros só beneficiam de 10% de intensidade. Entretanto, para Lisboa e Algarve, independentemente do valor do investimento, a taxa de apoio ou a taxa de benefício é sempre de 10%. E a possibilidade de reporte daquela dotação que eu não vou usar ou que a empresa não vai usar no ano que foi criada, a hipótese de reportar é de 10 anos seguintes. Entretanto, no âmbito do incentivo à capitalização de empresas, a dedução é parecida, é igual à da remuneração do capital social, que foi extinta neste orçamento, que é uma dedução à determinação do lucro tributável. Repito, no quadro 7, vamos deduzir, digamos, ao cálculo do lucro tributável o valor em questão, a dedução em questão. Esta dedução é de 5% dos aumentos elegíveis para empresas PME e para small mid cap.
uma small mid-cap é uma empresa que, embora se tenha uma dimensão de não PME, autonomamente o seu quadro de pessoal não ultrapasse 500 pessoas. Se não configurar uma PME ou uma small mid-cap, o apoio ou a percentagem passa para 4,5%. Neste caso, a dedução é aplicada ao ano que realiza os capitais elegíveis e aos 10 anos seguintes. Portanto, aqui o mecanismo é, se eu tenho capitais elegíveis num dado ano, em 23, esses capitais elegíveis, se se mantiverem na empresa, podem beneficiar desta dedução no cálculo da matéria do lucro tributável durante os 9 anos seguintes. Há um limite, naturalmente, não pode haver dedução maior que 2 milhões de euros por ano ou que seja superior a 30% do EBITDA. No caso de ser superior a 30% do EBITDA, o remanescente, que seja superior, pode ser reportado nos 5 anos seguintes ao ano de referência. Entretanto, vamos aqui olhar um bocadinho agora para as aplicações relevantes em termos de RFI, em termos de ativos tangíveis, são todos aqueles que são afetos à exploração da empresa, e em termos de ativos intangíveis, são elegíveis patentes, licenças, know-how e os conhecimentos técnicos não protegidos por patente, muito parecido com os anteriores regimes, ou com os regimes que foram apresentados anteriormente. Entretanto, o incentivo à capitalização das empresas, o que é elegível? Entradas de dinheiro na constituição ou no aumento do capital social da empresa no futuro, a seguir à sua constituição, e também por incorporação de créditos no aumento de capital que realize. Entretanto, há aqui uma novidade: os prémios de emissão e os lucros contabilísticos, estes lucros, se forem aplicados em resultados transitados, reservas ou capital, também são elegíveis. Portanto, no regime anterior era obrigatório que um lucro obtido fosse transformado em capital da empresa. Hoje é obrigatório que o lucro obtido seja conservado nos capitais próprios, ou por intermédio da transferência para resultados transitados, ou para reservas, e nomeadamente também para aumento de capital. Continua a vigorar essa hipótese. Entretanto, o que é que não é considerado no RFI elegível? Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, mobiliário e artigos de conforto e depuração, salvo no setor do turismo, equipamento social e adiantamentos. Muito bem, José, já ficamos aqui com uma panorâmica geral do funcionamento destes benefícios fiscais de que falaste, e há também uma questão que é muito recorrente entre os empresários, e às vezes há empresas que não têm a percepção disto, mas existe a possibilidade de alguns destes benefícios fiscais poderem ser acumulados com incentivos financeiros, certo? É verdade, Miguel. Digamos que há sempre a possibilidade de acumular incentivos financeiros com benefícios fiscais. Se ambos forem apoios com finalidade regional, eles estão reféns do seu limite acumulável, tem um limite absoluto percentual do mapa de auxílios estatais, que neste caso é o de Portugal 2020. Portanto, eu posso acumular, por exemplo, RFI com uma inovação produtiva que há de ser publicada este ano, e esse incentivo financeiro mais o benefício fiscal do RFI podem ser acumulados até às taxas por região dos mapas que nós colocamos o link para poderem consultar. Também há outro tipo de acumulação. No caso de 2022, um projeto de investimento realizado em 22 pode acumular com o IFR também. Aí já não tem a observação, não tem que observar o limite dos mapas regionais, porque o IFR não é um apoio regional. Muito bem. De certa forma, fica aqui este lembrete de que é possível haver esta acumulação entre benefícios fiscais e incentivos financeiros, que acaba por ser, de certa forma, um cenário muito apetecível para muitas empresas. Entretanto, e uma vez que já traçamos aqui uma panorâmica dos benefícios fiscais disponíveis no atual enquadramento, acho que agora é o momento também de passarmos para aquilo que são as principais alterações em matéria de IRC, aquilo com que as empresas podem contar. Na tua opinião, José, quais são assim as grandes alterações a que as empresas, no fundo, têm que estar mais atentas? Fizemos aqui um resumo daquelas que nos parecem aquelas que têm mais impacto imediato, digamos, principalmente na indústria transformadora. No fundo, o reporte de prejuízos fiscais, a taxa reduzida de IRC, a alteração às tributações autónomas de viaturas
e o regime extraordinário de apoio a encargos suportados com eletricidade e gás. No primeiro, o reporte de prejuízos fiscais, foi eliminada a limitação temporal da dedução de prejuízos fiscais. No fundo, a partir de 2023 não tem nenhuma limitação temporal para reportar o prejuízo de 2023 e anos seguintes. Há aqui outra alteração também significativa. A parcela do lucro tributável que pode ser absorvida por um reporte de prejuízo anterior passou de 70% para 65%. Portanto, neste caso, houve um abrandamento da possibilidade de reportar. Portanto, sem prazo para reportar, mas a reportar menos por ano. Entretanto, a taxa reduzida de IRC passou a sua aplicação de 25 para 50 mil euros e o âmbito das empresas que podem beneficiar desta aplicação mantém-se as PMEs e adicionou-se a Small Mid Cap. Portanto, agora há 2 tipos de empresas que podem beneficiar desta redução. Entretanto, em termos de tributações autónomas de viaturas, há aqui a aparição de uma nova tributação, as viaturas elétricas, a partir de 6.500 euros de custo de aquisição, passam a pagar 10% de tributação, antes não pagavam nada, antes até 2022. No caso das viaturas híbridas e viaturas ligeiras passageiras movidas a gás natural, há aqui um abrandamento das tributações. Aquelas adquiridas por um valor de 27.500 euros passam a ser tributadas a 2,5%, no anterior enquadramento era 5% e 7,5%, aquelas que custem entre 27,5% e 35% passam para 7,5%, anteriormente era 10% a 15%, e aquelas que tenham um custo de aquisição superior a 35 mil euros passam a ter uma taxa de tributação de 15%, no momento anterior era 17% a 27%. Entretanto, o regime extraordinário de apoio aos encargos suportados com eletricidade e gás, no fundo é uma majoração de 20% destes gastos em sede de quantificação do lucro tributável. Portanto, no fundo há aqui um benefício para que uma empresa que gastou mais ou que teve mais recursos aplicados a gastos com consumos de eletricidade e gás natural, face ao ano anterior, e esse quantitativo de crescimento é majorado em 20%. Esta disposição, este regime, aplica-se a partir de 1 de janeiro de 2022, portanto, é uma alteração feita agora, mas com a aplicação retroativa. Entretanto, agora propunha vermos aqui que há 3 casos simples práticos sobre os regimes mais falados nesta apresentação. Em termos de RFAI, trata-se de uma empresa pequena com um setor de atividade industrial e localizada no centro. Diz-nos que em 2022 fez um investimento em equipamentos produtivos e pretende aumentar a capacidade produtiva da unidade que já existe. Portanto, aqui o investimento inicial está consumado. Dizem-nos também que o investimento chega a 600 mil euros. Portanto, no fundo, tem enquadramento regional, tem dimensão pequena, é uma atividade que também está na lista das caixas, portanto, toda aquela seletividade é conseguida, portanto, encaixa-se no RFAI e pode obter em 2022 um crédito de 25% dos 600. Se for em 2023, estes 25% passam para 30%. Entretanto, esta dedução pode ser deduzida à coleta no ano em questão, na coleta de 2022, ou nos 10 anos seguintes, se não for suficiente a coleta para o efeito. Entretanto, há aqui uma obrigação muito intensa, que é, este projeto tem que criar postos de trabalho e mantê-los, no mínimo, em 3 anos, a seguir ao fecho do projeto. E estima-se que este projeto começou e acabou em 2022. Entretanto, o crédito fiscal que resulta desta aplicação pode ser deduzido até 50% da coleta, ou no caso de 2022, ser um dos primeiros 3 anos de atividade da empresa, pode ir até à concorrência da coleta. Sistematizando, a coleta são 80 mil euros, o crédito fiscal possível para deduzir é metade dessa coleta, 40 mil euros, tínhamos uma possibilidade de 150 mil euros, portanto vamos deduzir 40, ficamos com uma hipótese de reportar 110 mil euros para os 10 anos. Vamos agora tentar perceber o mesmo exemplo em sede de IFR. O que é que acontece? Temos de ter aqui um dado adicional, que é qual foi a média de investimento nos últimos 3 anos
19, 20 e 21. 80 mil euros. Então, como é que vamos calcular o crédito fiscal? Vamos multiplicar 10% aos 80 mil euros, que é até ao valor da média dos últimos 3 anos, e multiplicar por 25% a parte que excede até aos 600 mil euros. Isto resulta num crédito fiscal de 638 mil euros. A possibilidade de deduzir este crédito é até 70% da coleta deste ano, e se a coleta for insuficiente para deduzir todo este crédito, pode ser reportado até 5 anos. Qual é que é a obrigação mais intensa associada a este regime? É não se cessar pós-trabalho, na modalidade de extinção do posto de trabalho ou de despedimento coletivo, durante 3 anos, e também não distribuir lucros nos próximos 3 anos. Vamos agora observar aqui um caso prático, no caso da LRR, a empresa pequena tem uma possibilidade de reservar 20 mil euros do seu lucro para investir no futuro. Portanto, desses 20 mil euros vai ter um crédito, vai criar uma reserva especial, naturalmente, e vai proporcionar um crédito de 10% desse quantitativo, 20 mil euros. A empresa é pequena, portanto, este crédito, esta possibilidade de dedução não pode ir além de 50% da coleta, porque é pequena, e se fosse média, não poderia ir além de 25% da coleta. Resumindo, temos uma coleta de 100 mil euros, o máximo de dedução é 50% da coleta, 50 mil euros, a empresa pretende fazer uma reserva, um lucro retido de 200 mil, benefício 20 mil, logo pode perfeitamente deduzir à coleta 20 mil, porque 20 mil é inferior aos 50 mil, metade da coleta. Qual é que é a obrigação? Esta reserva criada especial em 2022 tem que revestir a aplicação em aplicações relevantes nos próximos 4 anos. Por último, vamos aqui olhar um caso de incentivo à capitalização das empresas. A dada empresa, que é pequena, de dimensão pequena, gerou lucros de 250 mil euros durante o ano de 2023 e pretende transferi-los para reservas. Também aumentou o capital em fevereiro de 2023, com entradas de dinheiro, e no fundo este aumento de capital teve também um prémio associado de emissão de 25 mil euros. E, entretanto, voltou a aumentar o capital em outubro de 2023, mas aí já com a incorporação de dívidas que tinham sido prestadas à empresa no dia 10 de 12 de 2022. Portanto, aqui fazendo contas e olhando para a elegibilidade e para aquilo que vimos anteriormente, o que é que são capitais elegíveis destes 3 pontos? O primeiro, sem dúvida, porque transformou lucros gerados em reservas. O segundo também, porque são entradas em dinheiro feitas em fevereiro e prémios de emissão. O terceiro já não podemos somar porque efetivamente aumentou o capital, mas os suprimentos prestados foram no ano anterior. Portanto, temos aqui 325 mil euros de capitais próprios elegíveis, que propiciam 5% de dedução à terminação do lucro tributável, num quantitativo de 16.250 euros. Esta dedução, se não houver alterações aos capitais elegíveis, pode ser feita em 23 até 32. Muito bem, José, ficamos aqui com estes exemplos que ajudam um bocadinho a perceber a lógica de funcionamento destes benefícios fiscais, a sua aplicabilidade, os nossos diferentes cenários, mas efetivamente ficamos aqui no fundo com a teoria, mas em termos práticos, para as empresas também perceberem que documentação é que é preciso para preparar todo este processo, quais os timings, ou seja, no fundo, qual é o passo a passo que as empresas têm de fazer para se poderem habilitar a estes benefícios fiscais. Muito bem, Miguel, preparamos aqui um slide que, no fundo, que reveste a intervenção da Extrata agora. No fundo, o nosso primeiro trabalho é tentar identificar que investimentos é que foram realizados ou que capitais próprios foram realizados e perceber se configuram aplicações relevantes para alguns regimes ou para um regime de aplicação. Depois de enquadrar e termos a certeza que estes investimentos ou capitais próprios são elegíveis, vamos reunir toda a informação documental, técnico-financeira, para suportar o documento fiscal que o beneficiário tem que emitir todos os anos para fazer parte do seu dossiê fiscal. No fundo, identificamos o que é que podemos fazer, qual é que é digamos, a dedução e o crédito que pode obter, asseguramos também a conformidade documental desse enquadramento e também propiciamos o preenchimento do anexo D do modelo 22. No fundo, o modelo 22, neste anexo, resume os benefícios fiscais que a empresa pode obter
ou que obteve durante esse ano e que transita para os próximos anos, nós asseguramos o preenchimento desse modelo 22. E, por último, também garantimos que qualquer necessidade de acompanhamento, de uma visita da AT, de algum contacto de alguma entidade que queira verificar enquadramentos, queira verificar documentação, queira verificar preenchimento do modelo 22, nós, Stratagora, acompanhamos o cliente desde o enquadramento até finalizar as obrigações como beneficiário de incentivos, de benefícios fiscais. Portanto, no fundo, a nossa intervenção é completamente global neste tema. Muito bem, José. Obrigado pela tua intervenção. Ficamos aqui então com uma panorâmica bem completa dos benefícios fiscais e destas operações que surgem no Orçamento de Estado em matéria de IRC. E, efetivamente, desta forma, podemos entrar na terceira fase do nosso webinar, que vai estar dedicado mais ao tema da investigação e desenvolvimento, sendo que, entretanto, eu aproveito para lembrar que o chat está aberto a todos, portanto, se na sequência desta intervenção ficaram com alguma dúvida mais específica em relação à aplicabilidade, às aplicações relevantes destes benefícios fiscais, das alterações da IRC Fundos, estão à vontade para, no fundo, para os partilhar no chat e nós depois, em tempo oportuno, pegaremos em algumas destas questões e tentaremos esclarecê-las. Entretanto, agora vamos focar então, com a ajuda do nosso especialista Nuno Sousa, no CIFID, que é o benefício fiscal mais interessante para as atividades de I&D, de investigação e desenvolvimento. Sendo assim, Nuno, sem mais delongas, eu passo-te então a palavra para que possas explicar aqui às empresas o que é o CIFID e em que medida é que as empresas podem importar no fundo depois de benefício fiscal. Obrigado, José Miguel. Bom dia a todos. Eu vou então tentar fazer uma apresentação muito simples e breve daquilo que é o CIFID. Portanto, como o nome indica, é um sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial, direcionado para empresas. Podemos dizer relativamente ao CIFID que não há alterações no Orçamento de Estado. Há, no entanto, algumas possíveis alterações no âmbito da proposta de lei apresentada no Conselho de Ministros, que será ainda votada na Assembleia da República. Estas possíveis alterações são no âmbito da majoração dos projetos de concessão ecológica, em que a majoração poderá passar de 110% para 120%. Também na dedução à coleta, que atualmente vai até o oitavo exercício fiscal seguinte e poderá passar para o 12º. E também há uma proposta de alteração das regras no que se refere às aplicações financeiras em fundos de investimento. Essas alterações serão de maior exigência para as aplicações financeiras, para os próprios fundos de investimento e para as empresas que beneficiam desse investimento dos fundos. No que se refere especificamente ao CIFID, ele traduz então num benefício fiscal para empresas que realizam atividades de ID e que procuram promover inovação, seja de produto, de processo ou dos seus serviços no mercado. Importa então definirmos o que é ID nas empresas. É sempre muito difícil definir o que são atividades de ID, sobretudo quando as empresas não têm departamentos específicos de ID ou não realizam habitualmente atividades de ID. Mas podemos definir em duas áreas, uma área de investigação, que se trata da pesquisa de novos conhecimentos técnicos, conhecimentos que não existem nas empresas e que carecem de um estudo aprofundado. Estamos a falar de estudar aquilo que existe de melhor no setor, aquilo que se chama o estado da arte. Okay? Depois, em termos de desenvolvimento experimental, estamos a falar de um desenvolvimento técnico em que se pretende chegar a um novo produto, a um novo serviço ou um novo processo produtivo. O CIFID, então, pretende apoiar atividades de ID. Como as definimos, essas atividades, e como definimos a ID? Como uma novidade no mercado. Portanto, um critério para definir ID é definir se estamos perante algo que é novo,
que é substancialmente melhor do que aquilo que temos, por exemplo, em termos de produto, de processo ou serviço, se é uma inovação ou uma novidade apreciável para a empresa ou para o mercado. Obviamente, se for para o mercado, há aqui um carácter mais representativo da inovação. Um outro critério para definir o que é ID é a incerteza técnica. Temos que verificar se houve uma necessidade de pesquisa de novos conhecimentos, de novas técnicas, que estão para além de um conhecimento que seja mais básico ou que de uma técnica que seja habitualmente utilizada no setor. É muito importante também que o projeto procure resolver uma dificuldade técnica ou tecnológica. E uma questão muito relevante para definir o que é ID é também o grau de incerteza. É se no início do projeto nós tínhamos uma certeza de que aqueles objetivos técnicos seriam atingíveis ou se existe realmente algum grau de incerteza relativamente a esses objetivos. É muito importante procurar na ID um caráter de sistematização. Portanto, reunir uma equipa que seja multidisciplinar, seja completa, que seja realmente nuclear naquilo que se refere a reunir todas as competências para atingir um objetivo técnico ou tecnológico. E é muito importante o caráter de sistematização, de planeamento das atividades e tarefas de ID. Um outro critério importante é a replicabilidade. Portanto, se aquilo que nós estamos a desenvolver, seja em termos de produto, se é comercializável no mercado, se for em termos, por exemplo, de um processo interno da empresa, se ele é replicável tanto na empresa como aplicável em outras empresas similares. Convém definirmos aquilo que não são atividades e o que não é representativo de ID. Um desenho técnico de um novo produto, um produto feito à medida de um determinado cliente. Um desenvolvimento rotineiro, que seja habitual na empresa. A melhoria de produtos, que não seja uma melhoria substancial, em termos técnicos, ou atividades de melhoria contínua nas empresas. No caso, por exemplo, de empresas dedicadas ao desenvolvimento de software ou plataformas, tudo aquilo que também seja mais rotineiro, mais corrente, isso não é representativo. Em termos de elegibilidade, são elegíveis todos os sujeitos passivos de IRC. Há uma grande abrangência do CIFID a todo tipo de setores, agrícola, industrial, comercial e de serviços, e também a todo tipo de empresas que se refere à sua dimensão. Portanto, podem ser micro, pequenas, médias e grandes empresas. Os requisitos para concorrer são ter realmente a contabilidade organizada, o lucro não ser determinado por métodos indiretos e não ter dívidas à autoridade tributária ou à segurança social. Em termos do que são despesas elegíveis, são sobretudo despesas com pessoal técnico, pessoal com nível de qualificação igual ou superior a 4, estamos a falar de 25 pós-secundário, e neste caso são elegíveis os custos com os vencimentos deste pessoal, na medida em que estão afetos de atividades cívicas. Portanto, a proporção de número de horas em que estão afetos a projetos cívicos. E também os custos da empresa com a segurança social. São também elegíveis todas as aquisições de ativos fixos tangíveis em estado novo, aquisições que sejam realmente relevantes para o desenvolvimento da atividade ou do projeto. Estamos a falar, por exemplo, de equipamentos de laboratório e de hardware e software específico para o projeto. Há um conjunto também de despesas operacionais que podem ir até ao limite de 55% das despesas com pessoal técnico e que são, por exemplo, os vencimentos de outros colaboradores afetos ao projeto, colaboradores que não tenham nível de qualificação 4, aquisições ou consumos de matérias-primas, componentes e consumíveis, estudos técnicos, testes e ensaios necessários
E custos indiretos, que são custos com material de escritório, telecomunicações, rendas, limpeza, todo esse tipo de gastos da empresa. A contratação de atividades de ID a entidades externas, que sejam reconhecidas como idóneas pela ANI, é também um gasto elegível para PMEs. A aquisição, o registro e a manutenção de patentes também são gastos elegíveis. As participações no capital de instituições de ID e também as contribuições para fundos de investimento, que já falei atrás, poderá haver alterações no âmbito da proposta de lei apresentada no Conselho de Ministros. Todo tipo de auditorias que sejam necessárias e também em projetos de ID que tenham sido apoiados, por exemplo, no âmbito do Portugal 2020, todas as ações de demonstração de novos produtos, de serviços e processos podem ser consideradas elegíveis no CIF. Vou agora falar sobre o benefício fiscal. É, portanto, uma dedução à coleta de IRC de uma percentagem dos gastos realizados com a ID. Existe uma taxa base aplicável de 32,5%, aplicável sobre toda a despesa elegível. E existe uma majoração de 50%. Esta majoração é aplicada sobre acréscimo de despesa em relação à despesa média apresentada nos 2 últimos anos em que a empresa apresentou candidatura ao CIF. Por exemplo, uma empresa, uma PME neste caso, candidata pela primeira vez, que nunca tenha apresentado ou não tenha apresentado nos 2 anos anteriores candidaturas ao CIF, beneficia neste primeiro ano de uma taxa de 82,5%. Esta situação não se aplica a empresas que não completaram 2 exercícios fiscais. Neste caso, por exemplo, startups, no primeiro ano, têm apenas o benefício de uma taxa de 57,5%. Em termos de majorações, existem 2 tipos de majoração. As majorações sobre os vencimentos do pessoal técnico doutorado, uma majoração de 120%, e a majoração sobre os projetos de concessão ecológica, que são projetos reconhecidos pela ANI, cuja majoração atual é de 110% e poderá passar para 120%. A dedução à coleta do benefício fiscal vai até à concorrência da coleta, com um limite de 1,5 milhão de euros, e atualmente vai até ao 8º exercício fiscal seguinte, poderá passar para o 12º exercício fiscal seguinte. Muito bem, Nuno. Entretanto, ficamos aqui com uma apresentação geral do funcionamento e das regras do CIFID. E, entretanto, há aqui 2 questões. Uma que eu acho que é importante, que é nós reiterarmos sempre que o chat está aberto. Portanto, quem quiser e quem tiver dúvidas na sequência desta explicação que o Nuno fez sobre o CIFID ou dos benefícios fiscais que o colega José Pedro Batista fez, podem utilizar o chat a qualquer momento para partilhar, no fundo, essas dúvidas. Entretanto, há aqui também uma dúvida que eu gostava de partilhar, que muitas das empresas que têm aqui connosco falam sobre isto, que é, no caso de uma empresa que está a desenvolver uma atividade de investigação e desenvolvimento, mas cujo projeto ainda não terminou, ou seja, a empresa ainda não tem uma solução ultimada para apresentar no mercado, o processo ainda está a decorrer. Neste caso, a empresa é elegível ao CIFID, sim ou não? Obrigado, José Miguel. Sim, efetivamente é elegível ao CIFID. Mesmo apesar de no ano fiscal de 2022 não ter atingido os resultados finais, pode e deve efetivamente apresentar a sua candidatura ao CIFID com base nos resultados intercalares atingidos até 31 de dezembro. É normal e é corrente que os projetos de ID não se finalizem num ano. Portanto, tem, por norma, uma abrangência maior do que o ano fiscal. Obrigado, Nuno. Vamos então agora analisar com mais detalhe através de um caso prático que preparaste, não é? Sim, efetivamente. Aqui um caso muito simples de uma empresa industrial que trabalha na área de têxteis técnicos,
que aposta na inovação dos seus produtos e dos seus processos produtivos. Portanto, é uma situação muito corrente no nosso tecido industrial. No início do ano, reuniu a direção para definir alguns projetos de inovação que consideramos estratégicos, selecionou alguns dos projetos que considerou mais relevantes, fez uma planificação das atividades e tarefas que teria que desenvolver para atingir os objetivos propostos, reuniu uma equipa de trabalho também e conferiu a este projeto alguns meios técnicos e recursos financeiros que considerou necessários. Ao longo do ano foi desenvolvendo as suas atividades e tarefas. É uma questão muito importante que a equipa vá documentando ao longo do ano todos os trabalhos realizados, quais os principais avanços, desvios e também as dificuldades técnicas denotadas no decorrer do projeto. No final do ano fiscal, verificou que as suas despesas com os projetos de ID ascenderam a cerca de 100 mil euros, despesas com pessoal técnico, com equipamentos, com consumos de matérias-primas e também componentes, e também necessitou de recorrer a uma entidade externa para testes de ensaios. Esta empresa, nos 2 anos anteriores, apresentou candidatura ao CIFID e nessas candidaturas apresentou uma despesa total de 80 mil euros. Portanto, estamos a falar de uma média aritmética de 40 mil euros em cada ano. No ano fiscal 2022, ou relativo ao ano fiscal 2022, o benefício fiscal, em termos de CIFID, será calculado pela aplicação da percentagem de 32% às despesas elegíveis, aos 100 mil euros, e da majoração de 50% sobre o montante que vai acima da média aritmética das 2 últimas candidaturas CIFID. Portanto, relativo a este ano fiscal 2022, o benefício fiscal será de 62.500 euros. Muito bem, Nuno. Ficamos aqui com um caso que ajuda a perceber um bocadinho a dinâmica do tipo de apoio que as empresas podem através do CIFID, e um dos temas que às vezes é muito perguntado pelas empresas também tem a ver com aqui o cenário de poder acumular os apoios do CIFID com apoios sob a forma de incentivo financeiro, ou seja, uma empresa que hipoteticamente tenha feito uma candidatura a um sistema de incentivos do Portugal 2020, como por exemplo a inovação produtiva, ou o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico, essa empresa pode acumular apoios destes programas com apoios do CIFID? Sim, não, de que forma? Pode sim, José Miguel, é muito comum. No caso da inovação produtiva, os investimentos são totalmente diferentes, portanto, aí a acumulação é direta. No caso de empresas que tenham candidaturas no âmbito do sistema de incentivos AID, é aplicável o CIFID sobre as despesas que não foram financiadas, não foram incentivadas por esses projetos. Portanto, a parte que corresponde ao financiamento único da empresa é a despesa elegível no âmbito do CIFID. Muito bem, portanto fica aqui um alerta para as empresas que podem, no fundo, aproveitar estes 2 cenários da forma mais optimal possível, no fundo, para obterem o máximo de apoio financeiro e de crédito fiscal. Nunca é demais lembrar estas situações. Entretanto, em relação à forma como a Strata agora também funciona neste âmbito, Nuno, como é que se faz uma candidatura ao CIFID? O que é preciso fazer? Exatamente. A candidatura é realizada numa plataforma online. Portanto, é uma plataforma onde temos que preencher dados diversos, dados sobre a empresa, sobre a sua atividade, sobre as relações societárias existentes, sobre uma caracterização sobre os seus recursos humanos, informação também de caráter económico e financeiro. Existe também campos para preenchimento de dados sobre a ID, sobre despesas gerais de ID, sobre vendas resultantes da ID, sobre registros e patentes tidos pela empresa, também uma caracterização dos colaboradores que estão afetos aos projetos de ID
e o preenchimento de todas as despesas relacionadas com cada projeto. Nesta plataforma é também necessário anexar um censo de custos de cada projeto, certidões de não dívida à Segurança Social e AT, o relatório de gestão e contas e o modelo 22 de IRC da empresa. Um campo muito importante refere-se à memória descritiva, que é a caracterização técnica de cada projeto realizado. Este é um documento que é base para a elaboração de uma candidatura CIFID e que é essencial para a análise e decisão dos peritos da ANI. É um documento que deve conter informação muito técnica sobre o contexto do projeto, a sua motivação tecnológica, os principais objetivos técnicos, uma apresentação do estado da arte no setor, as dificuldades tecnológicas que o projeto procurou resolver, uma descrição muito detalhada sobre atividades ID desenvolvidas ao longo do ano e também sobre os resultados intercalares ou finais que a empresa atingiu. E algumas conclusões sobre o desenvolvimento do projeto. Por fim, a nossa intervenção na Strategor resume-se a um enquadramento técnico de cada projeto. Portanto, numa análise daquilo que são os projetos desenvolvidos pela empresa, do seu caráter inovador, se cumprem os requisitos para se enquadrarem como ID e como elegíveis no âmbito do CIFID. Prestamos também um apoio na elaboração da memória descritiva de cada projeto e na reunião de todos os tipos de evidências e documentação técnica necessária. Reunimos e validamos toda a informação que seja necessária para a candidatura e realizamos o preenchimento, a validação e a submissão da candidatura na plataforma CIFID. Muito bem, Nuno. Ficamos aqui com um step by step completo daquilo que é, no fundo, o procedimento de uma candidatura ao CIFID e, efetivamente, uma última questão que eu acho que é sempre importante nós sublinharmos tem a ver precisamente com os timings, ou seja, existe um calendário específico para se apresentar uma candidatura ao CIFID e isto, como bem explicaste, é um processo contínuo, portanto, exige aqui a análise de muita documentação. Com que antecedência é que se deve preparar uma candidatura ao CIFID? José Miguel, sim, existe um timing, portanto, vai até o 5º mês seguinte ao fim do exercício fiscal, portanto coincide com o mês de maio e com também a submissão no modelo 22 de IRC das empresas. A preparação de uma candidatura CIFID deve-se realizar o quanto antes, não é? Para não coincidir com toda essa obrigação fiscal que a empresa tem em maio. E é um processo que devemos acompanhar porque existe necessidade de reunir muita documentação técnica e de apoiar realmente a empresa no desenvolvimento das suas memórias descritivas de cada projeto. Portanto, é este trabalho que nós temos vindo a realizar junto de empresas e temos tido bastante sucesso. Muito bem, Nuno. Fica aqui então o repto para que as empresas antecipem o máximo que puderem, no fundo, a preparação de uma candidatura ao CIFID, porque efetivamente falamos aqui de um trabalho que é muito minucioso, muito exigente do ponto de vista técnico e, portanto, quanto mais tempo tivermos a nosso favor, melhor corre a candidatura, maiores as probabilidades de sucesso, faz-se tudo de uma forma muito mais confortável. Posto isto, e uma vez feito o enquadramento dos apoios à investigação e desenvolvimento, chega a altura de abrirmos um bocadinho esta sessão também àquilo que é o público, as pessoas que nos foram acompanhando ao longo desta hora e pico de informação sobre os benefícios fiscais e, efetivamente, este é o momento, aliás, nunca é demais lembrar que neste momento ainda estão a tempo de acrescentar as vossas questões. Nós vamos agora começar a analisar no chat aquilo que são os temas mais pertinentes, de forma a que quer o Nuno Sousa, quer o José Pedro Batista possam então
esclarecer aqui algumas das dúvidas dos empresários. E começamos aqui com uma questão da Tânia Soares, que nos diz que no IFR, o que acontece se adquirir equipamentos cuja operação os desgasta em menos de 5 anos? Já não são elegíveis? José Pedro, penso que esta aqui é uma pergunta para o teu âmbito. É verdade, Miguel. A pergunta é pertinente. No fundo, este regime obriga a permanência durante 5 anos das aquisições dos equipamentos, mas, efetivamente, se um dado equipamento tem uma vida útil inferior a 5 anos, naturalmente a obrigação de manter esse equipamento é até ao fim da vida útil. E, porventura, se ele tiver uma vida útil maior que 5 anos e por qualquer motivo tem que ser abatido por uma questão técnica, também não vemos em nenhum tipo de consequência. Portanto, é pacífico. Se tiver vida útil inferior a 5 anos, é obrigado pelo período de vida útil. Muito bem, José. Entretanto, temos aqui também outra questão, desta vez o Paulo Quintas, que diz aqui que a sua empresa apresenta RFI todos os anos, mas o ano passado mudou o estatuto de média para grande empresa e pergunta se tem de considerar alguma alteração relativamente aos RFIs anteriores. Aqui convém situar este investimento geograficamente. Portanto, se for fora de Lisboa e do Algarve, aqui não há nenhuma diferença para apoio de uma PME ou de uma não PME. Concretamente, em Lisboa e no Algarve, as empresas só podem ser apoiadas se criarem um novo estabelecimento ou uma nova atividade. Portanto, todos os projetos passados, naturalmente, se foram bem enquadrados, foram enquadrados como não PME e não haverá razão para os alterar. Para a frente, já sabemos que só pode beneficiar de apoio se for situado em Lisboa ou no Algarve, se for para uma nova atividade ou um novo estabelecimento. Aqui fica a dúvida se o RFI incidir sobre um investimento, por exemplo, começou este ano e vai continuar, começou no ano passado e vai continuar este ano, se abarcar 2 anos, aqui é que se coloca a dúvida da alteração da dimensão. E se for uma alteração decorrente da atividade normal da empresa, vendeu mais, contratou mais gente, não nos parece que tenha algum tipo de implicação. Se for uma alteração ao nível da participação no capital ou de participantes ou participadas, aí poderá haver algum constrangimento. Agora, para os benefícios fiscais em sede de RFI que obteve em anos transatos ou investimentos iniciados e concluídos, não há qualquer tipo de alteração. Muito bem. Entretanto, temos também aqui uma questão interessante do Francisco Silva, que é uma empresa que adquiriu um terreno para expandir a fábrica, mas as obras ainda estão a decorrer. E ele pergunta se existe aqui a oportunidade de enquadramento em algum benefício fiscal. Há possibilidade, sim. Portanto, a aquisição do terreno não é aplicação relevante. Mas as obras, quer de edificação de um edifício em raiz, ou as obras de adaptação e melhoramento de um edifício já existente, são normalmente aceitos como aplicações relevantes no RFI, na DLRR, no IFR. Portanto, agora, se for na DLRR e no RFI, tem que suportar investimento inicial. Portanto, ou é um novo estabelecimento, ou é aumento da capacidade produtiva de um estabelecimento existente com a transferência do mesmo. Mas, de qualquer modo, alguma situação mais particular e mais personalizada, nós podemos responder por e-mail ou por contacto telefónico. Sim, José, não quero mais lembrar que nós, Strategor, estamos há 28 anos nesta área do apoio aos projetos de investimento, também na área dos benefícios fiscais e, portanto, caso algumas pessoas fiquem com dúvidas mais específicas ou queiram um enquadramento mais detalhado da sua empresa, do seu modelo de negócio, nós estamos sempre disponíveis. Aliás, no final desta sessão vamos partilhar os nossos contactos e vamos convidar a todos os participantes para agendarem connosco uma breve sessão, um diagnóstico sem compromisso, em que poderemos falar mais detalhadamente sobre oportunidades de, no fundo, aproveitar mais diretamente, consoante a situação de cada um, quer em matéria de benefícios fiscais, quer em matéria de incentivos financeiros. Entretanto, e focando-nos agora nas temáticas do CIFID,
Temos aqui uma questão, a Sónia Viana pergunta-nos se aquele apoio, os 82,5%, se é um cenário que apenas se aplica às PME, e se, no fundo, se as não PME também podem podem usufruir, no fundo, desta taxa, Nuno. Ora, efetivamente, os 82,5% são apenas para PMEs. As não PMEs, as grandes empresas, são elegíveis no CIFID e beneficiam da taxa base de 32,5%. A nova proposta da lei poderá efetivamente alterar a percentagem de 82,5%, mas apenas para a aplicação em fundos de investimento. O resto mantém-se como até à data. Portanto, continua a haver a majoração de 50% para pequenas e médias empresas neste ano fiscal. O CIFID, pergunta a Sónia Viana se o CIFID pode ser acumulado com o REFAI. Pode, efetivamente. Não está sujeito ao máximo dos 30%. Efetivamente, são independentes, são despesas. As despesas do CIFID são sobretudo despesas com vencimentos pessoal, com contratação de entidades externas de serviços e, portanto, são diferentes das despesas representadas no REFAI. Muito bem, de certa forma ficamos aqui com um enquadramento mais detalhado. Nunca é demais também sublinhar aqui esta questão de uma empresa que fique 2 anos sem fazer CIFID, depois pode ter, no fundo, aquele crédito fiscal dos 82,5%? Sim, pode voltar a obter esta majoração. Realmente perde 2 anos em que não beneficia das despesas realizadas com ID. Ao final de 2 anos em que não apresente candidatura ao CIFID, pode novamente obter a majoração dos 50% e a taxa de 82,5%. Sim. Muito bem. Temos aqui ainda, penso que será no âmbito do CIFID, uma PME, que seja uma sucursal de uma empresa em Espanha, que esteja inserida num grande grupo espanhol, pode candidatar-se ao CIFID? De que forma? Existe neste caso enquadramento? Nuno, preciso só que ligues o som, por favor. Obrigado, José Miguel. Se a empresa tiver atividade em Portugal e estiver legalmente constituída em Portugal, pode beneficiar de CIFID, sendo uma sucursal ou fazendo parte de um grupo internacional. Muito bem. É interessante ver que temos aqui muitas perguntas sobre o CIFID, lá está, é um sistema de incentivos muito específico, gera aqui muita curiosidade, e temos aqui também outro cenário de uma situação em que uma empresa está a fazer um projeto de IDT com pessoal interno e subcontratou também um consultor espanhol, e pergunta, lá está, se esta despesa é englobada no CIFID. Sim, como falámos há pouco, portanto, são despesas que podem ser apresentadas no CIFID. A subcontratação de um consultor espanhol pode ser elegível se for reconhecido como uma entidade idónea pela ANI, ou, caso não sendo, pode entrar na rúbrica de despesas de funcionamento, em que há um limite máximo de 55% sobre as despesas com pessoal técnico. Depois temos também este cenário de Francisco Silva, que percebeu aqui que os custos com recursos humanos são elegíveis no CIFID, mas no caso de terem uma qualificação inferior ao nível 4, neste caso já não são elegíveis, pois não, Nuno? Ora bem, as despesas com pessoal com nível 3 entra numa rúbrica que tem um limite de 55% sobre as despesas com pessoal técnico de nível 4 ou superior. Portanto, temos que ter sempre pessoal com nível de qualificação igual ou superior a 4 no âmbito dos projetos e, tendo este núcleo, podemos incluir pessoal com nível de qualificação inferior, mas numa determinada porcentagem. Muito bem. Entretanto, José Pedro, voltando aqui à temática do REFAI,
há aqui sempre este compromisso relacionado com a relação entre estes benefícios fiscais de apoio ao investimento e a questão dos postos de trabalho. Aliás, eu aproveito também para pegar nesta questão, no fundo, em que medida é que o RFAI implica a criação de postos de trabalho, e aproveito também para fazer uma pergunta um pouco mais abrangente, que é, alguns destes benefícios fiscais falam da questão de se cessar contratos de trabalho ou de se cessar o posto de trabalho. Aí às vezes há alguma confusão, porque alguns empresários perguntam-nos: eu quero usufruir deste benefício fiscal, mas se eu despedir um colaborador e colocar outro para a mesma função, estou a infringir a regra? Sim ou não? José Pedro, se nos conseguires dar aqui um breve contexto sobre esta regra que se aplica aos benefícios fiscais? Com certeza, Miguel. Entretanto, respondendo ao Francisco Silva, efetivamente, uma das obrigações, não é a única, do RFAI é que o investimento inicial crie postos de trabalho, ou pelo menos um posto de trabalho, e o mantenha durante o mesmo período que é a obrigação manter o investimento. Portanto, se for uma PME que tenha um investimento inicial e que seja objeto de RFAI, essa PME é obrigada a manter esse investimento durante 3 anos. E é obrigada a criar o posto de trabalho ou os postos de trabalho e mantê-los durante o mesmo período. A par de outras obrigações que falamos já hoje. Portanto, mas essa, digamos que é aquela que é mais intensa e a que deixa mais preocupações nas empresas. Entretanto, efetivamente, há alguns regimes que obrigam, isto é, o RFAI obriga a criar postos de trabalho e a manter. Outros inviabilizam a cessação de contratos de trabalho. São noções diferentes. Um posto de trabalho pode ser substituído por N pessoas ao longo da vida do posto de trabalho. No caso do IFR, a partir do momento que eu vou beneficiar desse apoio, não posso cessar nenhum contrato de trabalho. Por minha iniciativa, entidade empregadora, ao abrigo do despedimento coletivo ou da extinção de posto de trabalho. Já não é, no IFR já não há a noção de posto de trabalho, mas sim é a inibição de destruir contratos de trabalho, ou de cessar contratos de trabalho por iniciativa da entidade empregadora, nas duas modalidades que referi há pouco. Muito bem, José, obrigado. Em relação aqui às questões que temos no chat, há uma que está relacionada com os fundos do CIFID. Neste caso, o Ricardo Rodrigues pergunta se o montante investido for superior ao lucro tributável, se o valor remanescente pode ser investido nos anos seguintes. Nuno, o que é que te parece? Sim, José Miguel, realmente. Aqui a empresa pode deduzir à coleta até o 8º exercício fiscal seguinte. Por outro lado, obviamente, pode, todos os anos, realizar investimento nos fundos CIFID. Portanto, em cada ano fiscal terá que verificar se atinge a concorrência da coleta e, se é interessante, realizar um investimento superior a essa coleta. Muito bem, Nuno. De certa forma, fico aqui contente por termos tido uma adesão tão ativa no chat. Entretanto, temos também aquela pergunta recorrente de se vamos partilhar a apresentação, os diapositivos. Sim, em breve as pessoas que participaram neste webinar receberão um e-mail em que, no fundo, poderão ter acesso à apresentação e àquilo que foi, no fundo, o resumo das intervenções aqui do Nuno Sousa e do José Pedro Batista. Quanto a nós, Strategor, nunca é demais lembrar que ao longo deste ano vamos estar muito ativos em termos de divulgação de webinars. Portanto, este aqui dedicado aos benefícios fiscais foi, no fundo, o nosso arranque de época, digamos assim. Já em fevereiro vamos ter um webinar dedicado aos canais de denúncia interna, muito relacionados com a chamada diretiva do whistleblowing. Isto trata-se de uma obrigação legal para empresas com mais de 50 colaboradores e também para entidades que atuam em determinados setores específicos. É já no dia 7 de fevereiro, como habitual, as vagas são limitadas, portanto, se tiverem interesse nesta temática, fiquem atentos aos nossos contactos, às nossas redes sociais, porque vão ter a oportunidade para se inscrever. E também em 2023, ao longo deste ano, teremos novas surpresas relativamente ao Portugal 2030. No fundo, vem aí um novo ciclo de apoios para as empresas e as primeiras oportunidades para as empresas se candidatarem
e poderem obter apoio para a concretização dos seus investimentos, estão aí à porta. Portanto, nesse sentido, nós estaremos em breve com muita informação, aquela informação que interessa às empresas, como vão funcionar os sistemas de incentivos, como é que se faz uma candidatura, quais os erros a evitar, a minha empresa é elegível sim ou não, em que medida. Portanto, nós estaremos aqui disponíveis para esclarecer todas as dúvidas que tenham no âmbito deste contexto. Não quero mais lembrar que Strategor, se não conhecem o nosso website, é muito simples, uma pesquisa no Google, ou digitando apenas strategor.pt, ficam a par daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato connosco por e-mail, por telefone. Como disse, convido todos os que estiveram aqui presentes a falarem connosco, a responderem ao nosso e-mail de agradecimento, eventualmente agendando uma breve videoconferência, uma chamada em que podemos fazer, de facto, este diagnóstico sem compromisso, perceber em que medida é que podemos apoiar as vossas empresas, seja na obtenção de benefícios fiscais, seja no apoio ao investimento. Sendo assim, e não havendo mais perguntas no chat, resta-me dar por encerrada esta sessão. Quero agradecer a vossa presença e o vosso interesse nesta temática. Quero também dar um agradecimento especial ao José Pedro Batista e ao Nuno Sousa pelo conhecimento que partilharam ao longo desta sessão. Quanto a nós, resta-nos desejar o resto de um bom dia e até ao próximo webinar. Muito obrigado.